o Salmo de número 126, e nós vamos ler o versículo 5 e o 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. O que eu acho interessante é que esse texto aqui, ele fala sobre uma verdade, que aquele que plantar vai colher. Agora, assim como na vida da gente, dificilmente vai ser mostrado o processo. Esse é um texto que fala sobre a semeadura e sobre a colheita, mas não fala sobre o processo. E muitas vezes esse é o problema. Nós queremos atrapalhar as coisas ou colocar o carro na frente dos bois, como se diz no ditado popular. O texto diz que sim, aquele que planta vai colher, aquele que sai andando, chorando, vai voltar com a sua colheita, mas não diz quando, não diz como. Por quê? Porque para cada semente há um tempo específico. Para cada semente que nós plantamos, e quando falamos em semente, a Bíblia, quando fala de semente, ela está falando de todas as coisas, não só coisas materiais ou financeiras. Como sempre nós falamos aqui, a obediência é uma semente, a fidelidade é uma semente, o amor é uma semente, a honra é uma semente. Essa palavra é uma palavra que vale para todas as áreas da nossa vida. Então o texto diz, quem plantar, vai colher, vai plantar com sacrifício, vai plantar com lágrimas, vai plantar com choro, mas no tempo de colher, vai colher com alegria. Mas entre uma coisa e a outra, entre o início e o fim, existe um processo, existe um tempo determinado, existe o tratamento de Deus. E aí eu convido você a passar um pouco à frente, lá para o Novo Testamento, capítulo 13, do Evangelho segundo São João. Jesus, ele está dando uma grande lição aos seus discípulos. É o momento que Jesus lava os pés dos discípulos para ensinar o princípio número 1 da liderança, que é a humildade. Ele está ensinando para aqueles que eram os apóstolos, os mensageiros, os representantes de Deus, aqueles que iam levar o Evangelho. Ele disse, vocês precisam aprender essa lição, que é a lição da humildade. E aí no versículo 7, que eu quero me deter com os irmãos, apenas nesse versículo 7, do capítulo 13 de João, diz assim: respondeu-lhe Jesus, o que eu faço agora vocês não sabem, mas vocês compreenderão depois. Depois de quê? Depois do processo, depois do tratamento, depois do tempo necessário, nós vamos compreender. O agora não nos deixa enxergar a realidade, porque a gente sempre acha que já está pronto. A gente sempre acha que, como o pastor disse, Deus esqueceu de mim, porque a gente acha que já está pronto. A gente acha que já está na hora, já passou da hora de Deus me abençoar, já passou da hora de Deus responder a minha oração, já passou da hora de eu voltar com a minha colheita, com alegria, com os meus feixes. A gente sempre acha, isso é normal, todos nós, a gente sempre acha que está pronto. Só que Deus, eu falei até isso no domingo passado em Olivença, Deus, ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Porque foi ele quem nos criou. Ele sabe aquilo que a gente não consegue enxergar, ele enxerga. Ele vê o que a gente não vê acerca de nós mesmos, porque nós mesmos não temos uma visão clara de quem somos de verdade. É por isso que existem aqueles que se subestimam, ou seja, se colocam abaixo do que são, e aqueles que se superestimam, que se colocam acima do que realmente são. E só Deus nos coloca no lugar correto. Só Deus sabe de fato quem nós somos. E a gente só vai compreender se a gente andar com Ele, se a gente se aliançar a Ele. À medida que a gente vai andando com Deus, caminhando com Deus, aí Ele vai nos revelando quem nós somos, qual é o nosso propósito, o que é que Ele precisa trabalhar em nós, o que é que Ele precisa fazer na nossa vida ou através de nós. Essa frase de Jesus é uma resposta de Jesus para Pedro. Depois você vai ler todo o texto. Eu acredito que a maioria dos irmãos conhecem o texto, mas sempre temos pessoas novas na igreja, graças a Deus por isso. Mas esse é um diálogo, é uma resposta a um questionamento de Pedro. E Jesus disse, você não vai compreender agora. Tem coisa que a gente não vai compreender agora, mas a gente só vai compreender depois. Depois do processo, depois de passar do tempo, aí a gente diz,
realmente, naquele tempo eu não estava pronto para receber. Naquele momento eu não saberia lidar com esses feixes, com essa colheita, com essa vitória, com esse sonho. A gente não saberia lidar, mas a gente acha que sim. A gente acha que está pronto. No mês de fevereiro desse ano, eu entrei em estúdio para gravar uma música. Só fizemos a primeira parte, que é a parte que a gente chama de pré-produção. Durante muitos anos, desde quando eu lancei o meu primeiro CD, há 20 anos, no mês de março agora, eu completei 20 anos que eu lancei o meu primeiro CD. E eu sempre quis que Deus abrisse as portas de uma gravadora para cuidar do meu ministério, para me levar mais longe, para fazer aquilo que eu não podia fazer. E nunca aconteceu. Aconteceram alguns convites, aconteceram algumas situações que me chatearam, me deixaram frustrada nesses 20 anos. Muitas situações que me entristeceram. Mas aí o tempo passou e nada de fato aconteceu. E aí, depois que eu entrei em estúdio para fazer essa música, quando a gente começou, algumas semanas depois, eu recebi uma ligação. A gravadora Central Gospel tem interesse em contratar você e eu estou aqui para lhe perguntar se você tem interesse. E ali nós começamos uma conversa e não vai ser agora. A gente vai estudar, tem algumas questões aí, mas é só para você para saber a sua posição, se você quer ou não. E naquela hora nós celebramos, eu não falei para ninguém, eu falei só para o meu esposo, para a minha família nuclear, né? E ali a gente ficou orando, eu fiquei muito feliz, mas aquela felicidade mais pé no chão. E eu digo, não, quando acontecer e se acontecer, sinceramente eu não tinha muito assim, não fiz muita expectativa naquilo. E aí quando foi dias depois, aquilo que eu não imaginava que ia acontecer, porque uma coisa que a gente falou desde o início do ano passado, quando começou a pandemia, a gente sempre falou aqui até de púlpito, e é uma realidade até hoje, é o que a gente pensa mesmo, que só o Senhor para nos guardar. Você não tem como fugir de um inimigo invisível como um vírus, seja ele qualquer. A ciência se coloca acima de todas as coisas e, na verdade, não tem resposta para tudo, né? E não tem como fugir, só o Senhor para nos guardar. E o Senhor nos guardou durante um ano. A gente atendendo as pessoas, a gente cuidando de pessoas. E no mês de março deste ano, eu fui acometida de Covid. E poucos dias depois, o pastor já se isolou para ficar comigo, os irmãos sabem. E ele também pegou. Só que, como todo mundo acompanhou, eu não tive nenhum sintoma grave, não tive nenhum problema grave. Tive um cansaço físico muito grande, mas nada do que as pessoas que têm problemas, né, mais graves tiveram, eu não tive, graças a Deus. Mas o pastor precisou ser internado e ali nós passamos pela situação mais grave, né, da nossa vida, porque quando se trata de dinheiro, a gente está com um problema financeiro se resolve, né? É fácil resolver, alguém pode socorrer, alguém pode ajudar, existem muitas maneiras de se resolver. Agora, quando se trata de saúde, aí a coisa pega, né? Aqueles que já passaram por isso sabem do que eu estou falando. E quando pegou nesse lado aí, que é algo novo para nós, foi algo novo, nunca tinha acontecido na nossa família de alguém ter sido internado. Ali foi um processo difícil que a igreja acompanhou, que todo mundo acompanhou. E eu simplesmente, irmãos, diante de Deus, eu esqueci totalmente daquela proposta. Eu esqueci, sabe? Eu não tinha mais, eu não queria mais nada daquilo. E nas minhas orações com Deus eu dizia, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber se vai ter música, se vai ter gravadora, se vai ter sonhos, se vai ter projeto. Eu não quero saber de nada. Eu só quero que eu, Frates, volte para casa curado. O tempo passou e eu parei, não continuei gravando a música. Deixei de lado música, deixei de lado tudo e fui cuidar do pastor, fui cuidar da gente e as coisas foram acontecendo somente, né, acho que 2 meses depois, Deus me impulsionou a voltar para o estúdio e concluir aquela canção. Mas nada tinha sido acertado com gravadora, nada disso. Quando foi na semana passada, eu não estava esperando, porque a gente sabia que ia acontecer em algum momento, mas meu foco estava tão em cuidar do pastor e tudo, que eu deixei todas as outras coisas como coisas secundárias. E quando foi semana passada, eu recebi uma ligação e disse, olha, o seu contrato está pronto. E seu contrato está pronto, me deu o e-mail que eu já estou passando para ir. E, irmãos, resumindo a história, em 2 dias,
Eu já estava de contrato assinado, eles já me deram as boas-vindas, eles já me anunciaram. A gravadora Central Gospel, ela é do pastor Silas Malafaia e era uma das gravadoras que eu mais sonhava em trabalhar, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo ministério do pastor Silas. Quando eu recebi essa ligação, que é a realização de um sonho, de 20 anos, que é algo muito importante para a minha vida, eu digo aos irmãos que eu recebi com muita leveza, que eu recebi com muita tranquilidade e que eu entendi por que não aconteceu antes. Esses dias eu tenho falado muito isso, que eu descobri que eu sou uma pessoa muito difícil, porque levou 20 anos para Deus trabalhar não a meu favor, mas trabalhar em mim. Me moldar. Então demorou 20 anos para Deus trabalhar em mim. Só agora eu entendi porque há 10 anos eu achava que estava pronta. Há 5 anos eu achava que eu estava pronta. E hoje eu posso dizer aos irmãos, eu não estava pronta. Eu não estava pronta. Agora, hoje eu posso dizer, eu estou pronta. Porque a forma como eu recebi, a forma como aconteceu, não mudou quem eu sou e não me desviou do meu foco. E Deus primeiro me provou, Deus primeiro levou a gente para um hospital, para lidar com a morte assim, cara a cara, para poder me ensinar e me mostrar o que de fato é mais importante. É tipo assim, essa última provação foi para dizer, olha, é a conclusão do curso para que você receba aquilo que você tanto espera. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, além de testemunhar o que Deus fez na minha vida? Que, na verdade, esse tempo tem a ver conosco e não com Deus. Não tem a ver com Deus lembrar ou não lembrar. Não tem a ver com mérito, no sentido de, eu não recebi porque eu não mereço. Não, não é isso. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. É por isso que você precisa entender, o propósito de Deus para a sua vida é único, porque você é uma pessoa única. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa do seu lado, na mesma igreja, realizando sonhos, indo, sabe, para outras etapas, e você dizendo assim, mas por que não acontece comigo? Porque Deus ainda está trabalhando em você. Então, você precisa olhar para isso. Se Deus ainda não deu, se a colheita ainda não veio, o tempo não aconteceu ainda para você, porque Deus ainda está trabalhando em você. Então a gente precisa ver isso como uma dádiva, como um presente. Porque às vezes a gente acha que colheita é só aquilo que a gente pode tocar, é só aquilo que a gente pode ver, mas colheita muitas vezes é um grande livramento que Deus nos dá diariamente e a gente não vê. Eu vejo que nesses 20 anos Deus me livrou de cada cilada que eu poderia ter destruído a minha vida, achando que algo seria maravilhoso, lindo, mas Deus me preservou, me dizendo, não vai ser agora, a porta vai ser fechada, não vou permitir você fazer tal coisa, falta recurso, falta tudo, por quê? Porque Deus não me ama? Não, porque Ele me amava tanto que Ele estava me aperfeiçoando para algo melhor. Isso só acontece comigo? Não. Isso é para cada um de nós aqui nessa noite e aqueles que estão nos assistindo. Cada um de vocês tem um propósito específico de Deus. E esse agora não te permite ver. Mas depois você vai compreender. Por que demorou? Por que não aconteceu comigo desse jeito? Por que quando eu orei tanto, eu pedi tanto, parecia que Deus não respondia? Porque Ele ama tanto você, que Ele está trabalhando em você para algo maior, para algo melhor. Então, o que é que a gente tem que fazer? Obedecer. O que é que a gente tem que fazer? Parar de reclamar. Quando eu parei de reclamar e de me comparar com as pessoas, a minha vida mudou. Mudou, por isso que eu digo a todo mundo, essa é a minha mensagem. Se eu tivesse uma mensagem única, seria essa. Não se compare com ninguém. Olhe para Jesus, veja o que Ele tem para a sua vida e siga o que Ele disser. Faça o que Ele mandar e deixe quem quiser viver a sua vida, porque você não é todo mundo. Você é único, você é específico. Quem sai com a sua semente andando e chorando, sem dúvida, não há dúvida da colheita. A colheita vai vir. Agora ela vai vir no tempo certo, no tempo que Deus concluir o trabalhar dele para esta colheita na sua vida. Essa colheita da gravadora é uma etapa que foi moldada em mim, foi trabalhada em mim e eu recebi. Mas existem outros inúmeros sonhos, inúmeras colheitas que eu ainda preciso esperar, que eu ainda preciso ser moldada, preparada para receber.
Então, cada colheita vai precisar de um tempo específico e vai precisar que você compreenda que Deus está agindo em você. E o fato de demorar, ou você pensar que está demorando, na verdade é prova de amor de Deus por você. Porque Ele não quer que você caia em cilada, Ele não quer que a bênção se transforme em maldição, mas Ele quer trazer bênçãos para você que não tragam dores. Bênçãos que enriquecem, mas que não trazem dores. Então entenda, plantou, vai colher. Sua parte é o quê? É fazer o quê? Ser fiel ao Senhor. Em quê? Em tudo. Ser fiel a Deus na sua vida, vivendo em integridade, santidade, servindo ao Senhor. Porque tem gente que dizima, que oferta, mas não está disposto a se doar como sacrifício. Então, a primeira oferta que a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, é o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a gente primeiro, antes de entregar o que está no bolso, a gente entrega a nossa vida. A gente coloca a nossa vida no altar. E a gente diz, Senhor, me usa, faz de mim o que o Senhor quiser. E aí, quando a gente faz isso, a gente entrega tudo. Aí é fácil ser dizimista e ofertante, é fácil viver em santidade, porque você já entregou a sua vida no altar de Deus. Então seja fiel e se entregue por completo. No tempo certo você vai colher. E aí você vai dizer, Deus estava certo como Ele sempre está. Eu é que não compreendi. É como Jó disse, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu compreendo, porque eu te contemplo, eu entendo tudo. Um dia você vai entender, porque Deus está trabalhando em você. Então, não fique chateado. Eita, alguém recebeu uma bênção, eu não recebi. Fique chateado, não. Porque o que é seu, como o pastor disse, está sendo aperfeiçoado. E aí você vai entender. Eu não estava pronto naquela época, mas hoje eu estou. E eu oro para que esse tempo de receber a colheita chegue na sua vida. E vai chegar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?